Olá, povo de Deus, Paz seja convosco. Nós estamos aqui em mais uma oportunidade para trazer algo de Deus para o teu coração, trazer algo do Senhor para o teu coração, para a tua vida, para que você seja edificado na palavra de Deus. Nós temos um texto aqui da qual nós ministramos na nossa igreja. É um texto longo, mas vai ser preciso a gente ler todo o texto para que a gente possa ter a compreensão da palavra de Deus. Então, neste momento, nessa oportunidade, nós queremos falar sobre as águas de Meribá. Texto de Números, capítulo 20, a partir do versículo 2 em diante, até o 13. Diz assim: não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirarei a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos concede essa honra, esse privilégio de poder falar um pouco desse trecho aí. Queridos, muito cuidado quando você for falar algo para alguém. Muito cuidado quando você for dirigir a palavra a alguém. Porque muitas das vezes as palavras elas ferem, as palavras elas machucam, as palavras doem, elas ferem emocionalmente, sentimentalmente. Antes de você falar algo para alguém, se coloque no lugar da pessoa que vai ouvir aquilo que você tem para falar. Palavras machucam, palavras ferem. Então tenha cuidado naquilo que você vai dizer, pense muito bem daquilo que você vai dizer, porque alguém disse assim para mim: você me perturba, alguém me tratou mal, alguém me tratou como eu não deveria ser tratado, alguém disse uma palavra para mim que não foram palavras agradáveis, foram palavras fortes, e isso machucou meu coração, isso machucou o meu sentimento, isso machucou a minha alma. Alguém diz para você assim: você é um cretino, você é um idiota,
você é isso, você é aquilo. Principalmente as pessoas que estão mais próximas de nós. Isso são palavras muito fortes, que não devem ser ditas assim, dessa maneira. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê esse texto, a gente vê que o povo, esse povo aí, a congregação do Senhor que saiu do Egito, eles ficavam todo o tempo na cabeça de Moisés. Eles ficavam todo o tempo azucrinando, vamos dizer assim, zoando, falando, todo o tempo no ouvido de Moisés: não tem isso, não tem aquilo, porque você nos trouxe para cá, para este lugar? Todo o tempo o povo ficava, olha, na cabeça de Moisés, na mente de Moisés. E olha que a Bíblia diz que Moisés, ele foi um dos homens mais mansos da terra. Olha que Moisés foi um dos homens mais tranquilos da terra. Mas chegou uma hora que ele não aguentou, ele não suportou, ele explodiu. Teve uma hora que Moisés, ele não aguentou tanta perturbação na sua cabeça. É como se alguém dissesse para você: você é o líder, você é o pastor, você administra a igreja, e todo tempo alguém vem e fala: aconteceu isso, mas aquilo, por que tem que resolver isso, por que tem que fazer isso? Chega um tempo que a pessoa vai estourar, vai chegar o tempo que a pessoa não vai suportar tanta coisa, a pressão de palavras, a pressão de pessoas, faz com que muitas das vezes nós tomamos atitudes desesperadas, atitudes dissimuladas, atitudes que não são para tomar. Então, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não havia água para o povo beber. Ou seja, isso já não era a primeira vez que acontecia, isso já era a terceira vez. Isso já era a terceira vez que o povo chegava numa situação, num lugar onde não havia água. E todas as vezes Deus manifestava o seu poder, e todas as vezes Deus agia de uma forma poderosa e dava água para beber para o povo. E Deus colocava água para o povo beber. Essa já era a terceira vez. O povo já tinha visto tantos milagres acontecerem no Egito. O povo já tinha visto Deus manifestar a sua glória dele no Egito. Para que ficar murmurando? Para que ficar reclamando? Para que ficar questionando os propósitos de Deus na nossa vida? Para que ficarmos nos lamentando? Para que ficarmos reclamando das coisas de Deus? A gente tem visto milagres, a gente tem visto maravilhas, a gente tem visto o agir de Deus na nossa vida, mas continuamos reclamando. Mesmo nós reclamando, Deus tem nos abençoado. O povo tinha nuvem de fogo, o povo tinha nuvem da glória de Deus, tinha uma liderança excepcional, que era a liderança de Moisés e Arão. Mas quando vinha uma situação difícil, aparentemente difícil aos olhos humanos, aí vinha a murmuração, aí vinha tudo de novo. Lá vinha todas aquelas pessoas de novo ao ouvido de Moisés. Lá vinha todas aquelas pessoas reclamando, murmurando, se queixando. Chega um tempo que não dá mais. Chega um tempo que algo precisa ser feito. Algo precisa
ser estabelecido, tá? Então, preste atenção. Meribá significa contenda. Fique longe das murmurações. Fique longe das murmurações. Tá? 3 vezes não havia água para Israel. É a 3ª vez que Israel vai ficar sem água. Em Mara, em Refidim e em Cádiz Barneia agora. E Deus dá 2 ordens para Moisés. Deus dá 2 ordens para Moisés. A primeira ordem era: toma a vara e ajunta a congregação. Toma a vara, toma a tua autoridade, ajunta toda a congregação, leva diante da rocha e você vai falar à rocha perante os seus olhos, e ela dará água para todo Israel e seus animais. Fala à rocha e ela dará água. E o que Moisés fez? Qual foi o erro de Moisés? O erro de Moisés foi o erro triplo, que a gente encontra no versículo 9 ao versículo 11. Tá? Seu mau humor em chamar os israelitas de rebeldes, quando o próprio Deus mandara-lhes apenas trazer refrigério. Sua sugestão que a água dependia do poder dele e de Arão. Feriu a rocha quando a ordem divina era falar à rocha. Ele só devia falar para a rocha e ele fere a rocha. Mas mesmo a rocha sendo ferida, ela deu água. A rocha, querido, aí representa a pessoa de Cristo. Representa a pessoa de Jesus. Já não importava todo o sofrimento que Jesus ia passar na cruz, ainda tinha mais que sofrer. Fazendo uma analogia aqui, ser espancado mais 2 vezes. E por causa disso, por causa dessa atitude, por causa dessa ação, dessa prepotência de Moisés, ele e Arão foram impedidos de entrar na terra prometida. Olha, o desejo de todo mundo, de todo o povo, de todos os hebreus que saíram do Egito, o desejo deles era entrar na terra prometida. Mas muitos deles morreram pelo deserto, morreram pela jornada, pelo meio do caminho. Nem Moisés, nem Arão entraram na terra prometida, pela desobediência, por chamar o povo de rebelde, o povo de Deus de rebelde. Que Deus nos perdoe por chamar o povo dele de rebelde. Que Deus nos perdoe por chamar o povo dele, povo escolhido, de rebelde. Devemos esperar com paciência no Senhor para entrarmos na terra prometida. A rocha simboliza a pessoa de Cristo. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 10, você percebe lá que todo este povo aí, quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles foram batizados nas águas, um simbolismo do batismo. E a pedra que era Jesus estava no meio do povo. A pedra que era Jesus estava no meio do povo, ia na frente do povo. Jesus estava com aquele povo. Jesus estava do lado daquele povo. Jesus é a rocha. Que é o nosso Salvador, que é quem nos salva, que é a água da vida, que é a água que nos cura, que nos sustenta, que supre as nossas necessidades físicas. A água viva que supre as nossas necessidades espirituais. A água da rocha.
pão da vida, o pão que desceu do céu, a água limpa, a água pura. Jesus estava no meio daquele povo, Jesus andava com aquele povo, assim como anda comigo e com você, assim como Jesus está do meu lado, assim como Jesus está do seu lado. Todos os dias, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, querido, fique livre das murmurações, fique livre das contendas, fique longe, fique distante das contendas, das murmurações. A maneira como você fala, a maneira como você trata alguém. Gentileza gera gentileza. A maneira como você vai falar para alguém, a maneira como você vai falar para sua esposa, a maneira como você vai falar para o seu esposo. Cuidado. Não deixe sermos tragados pelos nossos sentimentos ruins. Não deixe que os nossos sentimentos ruins venham nos destruir, como fez Moisés ficar pelo meio do caminho. Como fez com que Moisés e Arão ficassem pelo meio do caminho, como fez com que muitas pessoas, muitos israelitas ficassem pelo meio do caminho, morressem pelo deserto. Muitas pessoas têm morrido pelo meio do caminho, muitas pessoas têm desistido, muitas pessoas têm ficado para trás na caminhada, na jornada, muitas pessoas não têm suportado a jornada do dia a dia, não tem ânimo, não tem coragem mais para sair de casa, não tem mais coragem para lutar, para vencer. Mas Deus é aquele que está do nosso lado, Deus é aquele que nos sustenta, que nos levanta, que nos tira do deserto e nos coloca no lugar onde mana leite e mel, lugar de descanso, lugar de refrigério. É isso que Deus tem para nós, isso que Deus quer dar para o seu povo: refrigério, plenitude, a bênção dele, o cumprimento da palavra, o cumprimento da bênção sobre nós, o cumprimento da profecia bíblica. É isso que Deus ele quer fazer na nossa vida, é isso que ele quer derramar na nossa vida. Mas por isso devemos ficar longe das murmurações, devemos ficar longe das contendas, devemos ficar longe das fofocas, das mentiras, longe das murmurações. Moisés tinha um sonho, Arão tinha um sonho, aquele povo, eles sonhavam com aquilo, mas de repente o sonho fica pelo meio do caminho. De repente os sonhos daqueles homens ficaram pelo meio do caminho. De uma hora para outra os sonhos voltaram atrás. Deus não cumpriu a promessa, Deus não cumpriu a bênção. Foram salvos, mas não entraram na terra prometida. Morreram sem ver o cumprimento da promessa. Então não desista na sua caminhada, não desista na sua jornada, que não é fácil, é árdua, é dificultosa, mas Deus vai nos garantir a vitória no seu reino celestial, na nova Canaã, na Jerusalém celestial. Eu creio nisso. Nós estamos lutando para isso todo dia, para que nós possamos entrar na terra prometida, da qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o desejo de todo cristão verdadeiro que busca a sua salvação, que busca a sua redenção em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, te proteger, que Deus possa cumprir aquilo que Ele tem para cumprir na sua vida, no nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus te abençoe hoje e sempre,
e paz sobre a tua casa, paz sobre a tua família e paz sobre Israel. Amém? Fica com Deus.